paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Estou aqui mais uma vez para honra e glória do nome de Jesus, para vos trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Tudo que nós pudermos viver realmente nesses últimos dias deve ser moldado pela palavra de Deus. Buscar conhecimento na palavra de Deus. Buscar entendimento na palavra de Deus. Porque Deus tem uma resposta para nós. Quando Ele quer responder os nossos questionamentos, quando Ele quer nos dar uma diretriz, quando Ele pretende apontar um caminho a seguir, nós temos a sua palavra, no qual nos revela, é a maior revelação que temos, é a maior resposta que podemos obter de alguma dúvida que temos na nossa vida sobre algo. Nós podemos encontrar a resposta na palavra de Deus. Por isso que, se você atentar bem para a palavra de Deus, eu te afirmo que Deus vai te responder nesse momento as suas indagações, as minhas indagações, amém? Quero orar a Deus neste momento, em nome de Jesus, buscar assim o reino de Deus, a sua justiça, para que todas as coisas nos sejam acrescentadas. Amado e eterno Deus, Senhor da glória, em nome de Jesus, te peço tua graça mais uma vez, tua misericórdia, dá-me o teu entendimento, a tua sabedoria através do teu Espírito Santo. Senhor da glória, seja conosco, dá-me no abrir e fechar dos meus lábios a palavra ungida pelo teu Espírito Santo. Abençoa cada vida, cada lar, cada pessoa que irá ouvir a tua palavra nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amados em Cristo Jesus e diletos ouvintes, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus que se encontra no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 14, o versículo 32. Você pode fazer a leitura a partir do versículo 22, onde a epígrafe da minha Bíblia diz que Jesus anda por cima do mar. Apenas o versículo 32, que diz assim: e quando subiram para o barco, acalmou o vento. A outra leitura é em Marcos, no capítulo 4, versículo 35 em diante. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco. E havia também, e de maneira que já se enchia de água.
e ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados irmãos, esses textos sagrados vai revelar para nós o poder de Jesus Cristo sobre todas as coisas. Jesus Cristo, ao ressuscitar, ele categoricamente ele diz assim, todo o poder foi me dado. Todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então, Jesus Cristo, ele tem poder sobre qualquer problema que você possa imaginar. Jesus Cristo tem poder sobre qualquer problema que o homem possa vivenciar. A Bíblia nos traz relatos de grandes milagres extraordinários que o Senhor Jesus operou. Quer seja na área espiritual, física, material, contra principados e potestades, Jesus chega e atua, aleluia, com propriedade, porque Jesus tem poder sobre todas as coisas. E aqui no capítulo 4 de Marcos e o capítulo 14 de Mateus, nós observamos este milagre, este poder que Jesus teve ali sobre a natureza, sobre a natureza, o vento, o mar, lhe obedeceram. Imagine você, para os discípulos que ali estavam, ouvir o Senhor Jesus dizer: aquieta vento, aquieta tempestade, e eles cessarem e viam uma calmaria sobre eles. E isso exatamente aconteceu. Isso aqui não é história de carochinha. Isso aqui não é invencionice humana. Isso aqui não é um livro qualquer, é a Bíblia Sagrada, que trata dos assuntos do céu, da vontade de Deus. Toda a vontade de Deus está intrínseca na palavra de Deus. Toda a sua vontade, boa, santa e agradável, está na Bíblia Sagrada. Então, amados irmãos, diversos milagres na natureza foram realizados por Jesus, que os evangelistas, que os escritores, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, escreveram. Toda a natureza treme e obedece à sua voz. E aquilo foi colocado como testemunha aos discípulos, para eles entenderem que não há nada impossível para Deus. Ora, se o vento, que é algo que não se vê, apenas se sente, que não sabe de onde vem nem para onde vai, se o vento obedeceu a sua ordem, imagine as outras coisas. Imagine as outras coisas. Se o mar, que estava ali bravio, se o mar que estava ali encapelado, se o mar estava ali furioso, se o mar estava pronto a destruir os discípulos que estavam naquele barco, atentaram para a voz do Senhor Jesus,
Imagine as outras coisas. O quão poderoso é o Senhor, aleluia, para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e do que necessitamos. Se você ler o Salmo de número 29, o salmista ali já havia descrito a autoridade do Senhor Jesus sobre as águas, sobre o poder das águas. O Salmo de número 29, versículo 3 diz assim: a voz do Senhor ouve-se sobre as águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. Aleluia, louvado seja Deus. Agora, amados, essas duas passagens bíblicas de Marcos capítulo 14, versículo 35, ou seja, Marcos capítulo 4, versículo 35, e Mateus capítulo 14, e o versículo 22 em diante, nós podemos ler a palavra para associar essas tempestades aqui que os discípulos vivenciaram, associar a situações difíceis da nossa vida, porque a Bíblia, meu irmão, ela é um livro espiritual. A palavra de Deus, ela é espiritual. Jesus e a sua palavra é ontem, hoje e será eternamente. Então, é preciso a gente ler a palavra de Deus para descobrir a sua essência, o que a Bíblia quer nos ensinar, o que ela ensina para o tempo presente e o que ela ensina para o futuro. É assim que a Bíblia deve ser lida, é assim que a palavra de Deus deve ser entendida. E o que significa toda essa situação que os discípulos viveram aqui? Jesus apazigua essa tempestade. Ali, quando os discípulos passaram para outra margem, estavam no barco. O que significa essas tempestades? Essas tempestades, irmãos e amigos que nos ouvem, ela se assemelha às situações difíceis que nós vivemos, que podemos passar na nossa vida. E crente passa por situação difícil? Passa. E como passa? É quem mais passa. E às vezes passa e ninguém sabe. Às vezes passa por tanta situação difícil, chora às escondidas, chora ocultamente, sofre embates de todas as vertentes que você possa imaginar. O crente passa. O evangelho que não identifica essas tempestades na vida do cristão, do crente, é um evangelho triunfalista, onde só tem triunfo, onde não se tem aflições, onde que pregam que é tudo um mar de rosa, e não é assim. O Senhor Jesus, Ele deixou a palavra de Deus para nós entendermos o que Ele mesmo profetizou: no mundo tereis aflições, mas Ele disse: tem bom ânimo. O bom ânimo é a reação mediante o problema. O bom ânimo que o Senhor Jesus Cristo falou é a reação, como nós vamos ver a seguir, que os discípulos reagiram à tempestade. Então, tempestade, quando eu vejo aqui, Jesus apazigua a tempestade, eu vejo aqui, trago para os nossos dias, Jesus apaziguando os nossos problemas graves do dia a dia. Jesus mandando os problemas se aquietarem. Jesus dando, aleluia, louvado seja, uma saída para os problemas difíceis do dia a dia, na qual eu passo e você passa.
problemas que vêm ameaçar, que causa grande impacto à nossa vida, transtornos, desafio. Às vezes nós somos colocados diante de desafios. Você veja bem que esses discípulos aqui, levantou-se um grande temporal, estava tudo quieto, de repente se levantou esse temporal de vento, e as ondas subiam sobre o barco. As ondas eram tão grandes nessa tempestade que as ondas subiam por cima do barco. Então, essa tempestade aqui que ocorreu, tanto em Marcos capítulo 4 como em Mateus 14, simbolizam as situações difíceis que enfrentamos. Situações difíceis que às vezes a gente pergunta: será que eu vou conseguir passar por isso, por essa tempestade? Será que nós vamos conseguir sair do outro lado com vida mediante essa situação? Isso, irmãos, essa situação dos discípulos no dia de Jesus são atuais nos dias de hoje. Quem não passou, está passando ou vai passar. Não sou profeta do caos. Eu não vim aqui profetizar caos na sua vida. Não vim aqui trazer malefícios para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Não. Muito pelo contrário. Eu vim aqui para a gente analisar, à luz da palavra de Deus, como isso acontece na nossa vida, como nós devemos reagir a esses problemas que surgem na nossa vida e como Deus também realiza nas nossas vidas a vitória. Louvado seja Deus. A dificuldade na vida é extenso, meu irmão. É extenso e complexo. Eu já tive N problemas na vida. Muitos problemas. Ainda tenho, mas não são como eu tinha no passado, sem Jesus. Mas ainda tenho problemas. Estou sujeito aos problemas, aos intempéries da vida. Estamos sujeitos a passar por esses ventos, essas tempestades. Então, vamos analisar aqui à luz da Bíblia, para que você possa ser ajudado. Quando eu analiso a palavra de Deus, eu vou buscar ajuda em Deus. Vamos ver aqui, aleluia, louvado seja Deus. Como é que os discípulos conseguiram sair em vida dessa tempestade? Aleluia. E o que é uma tempestade? O que é uma tempestade para mim e para você? Como podemos identificar? Eu acredito que muitas pessoas já passaram por tempestades. Quando nós vemos uma tempestade, irmão, nós podemos identificar. É quando acontece grandes problemas superior às nossas forças. Isso é uma tempestade. Quando vem um vento sobre a nossa vida, que nós ficamos à mercê, ficamos sem força de reação, ficamos atônitos, perplexos, ficamos sem condições normais de reação, desestabilizados, vulneráveis. Isso é uma tempestade. Isso trata-se de uma tempestade. Não um problema corriqueiro. Um problema corriqueiro é uma coisa. Não podemos associar um problema corriqueiro, ou seja, pessoas que fazem tempestade num copo d'água. Não é uma tempestade num copo d'água. É saber diferenciar. Para a gente analisar, fazer uma análise
Tempestade, amados irmãos, não é probleminha. Eu costumo dizer que quando eu estou com uma dor de cabeça, né, se ela é resolvida com dipirona, 30 gotas, 40 gotas é suficiente, estou bonzinho. Agora tem dores de cabeça que não é o dipirona que vai sarar, não. Tem dores de cabeça que vem devido às tempestades que enfrentamos na vida. E as tempestades são situações difíceis. Aleluia! Louvado seja Deus. A paz do Senhor, irmão Zé Filho. A paz do Senhor, amado irmão Mauri. Aleluia! Então as tempestades são coisas difíceis, graves. São coisas incomuns, as tempestades são coisas que não acontecem comumente, né? De maneira comum. São coisas que fogem às vezes, a nossa compreensão. Tempestade, às vezes, foge da nossa razão. E isso nós vivenciamos como crentes, como servos de Deus. A tempestade é algo que não é causado por nós. É coisa que nós não temos controle. Você pode ver que aqui os discípulos, eles perderam o controle da situação. Aqui em uma das tempestades, porque são momentos diferenciados. Marcos capítulo 4, versículo 35, é um acontecimento. Mateus 14 e 22 é outro. São diferentes situações, mas que em todas elas nós vemos a atuação do Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. E numa dessas situações aqui, diz que o barco já estava longe. O barco já estava a 2, 3, 4 quilômetros de distância do lugar que estava. E os discípulos perderam o controle. Perderam o controle da situação. Estavam ali fragilizados. Eram servos de Deus. Eram discípulos do Senhor. Estavam sem... Quanto mais remavam, mais o vento contrário batia. Estavam ali realmente refém daquela situação. E agora? O que fazer? O que fazer diante um vento forte, contrário? O que fazer? Aleluia! O que fazer mediante as tempestades que vêm sobre as nossas vidas? Porque, amados irmãos, Jesus deixou um exemplo. Jesus, ele deixou um exemplo. Ele venceu e nós também venceremos. Aleluia! Louvado seja Deus. E nós vamos vencer. Eu vim aqui profetizar que nós iremos vencer em nome de Jesus esse vento forte. Aleluia! Nós iremos vencer em nome de Jesus essa tempestade, esse mar revolto, esse encapelado mar. Porque Deus está conosco. Os discípulos aqui não puderam perceber em Marcos que mesmo o temporal grande tendo batido contra aquele barco, mas eles não conseguiram assimilar naquele momento que Jesus estava no barco. Mesmo que Jesus estava dormindo, mas Jesus, aleluia, estava no barco. Aleluia, e quando Jesus está no barco, nós podemos vencer. Aleluia, louvado seja Deus. Naquele dia, sendo já tarde,
E Marcos capítulo 4 diz: vamos passar para outra mais. Aleluia. Levantou-se um grande temporal de vento. Amados irmãos, essas duas passagens bíblicas de Marcos capítulo 4, versículo 35 e Mateus 14, 22, embora sejam relatos diferentes sobre o mesmo episódio, que ocorreram em diferentes momentos, elas têm algo em comum nesses dois acontecimentos. Qual era a coisa em comum aqui? Era a força do vento. Em todos os dois momentos, a força do vento ali era grande. Era encapelado. E amedrontou os discípulos. Além de ser forte o vento, que era algo comum nas duas, trouxe medo. E quem é que não tem medo, irmão? Quem é que não tem medo? Quem é que às vezes não nos causa medo a situação, o agravante? Às vezes, de momento, a gente pensa que não vai vencer. Por causa que é tão grande, a problemática é tão grande que a gente, às vezes, ficamos assim, mesmo tendo fé em Cristo, mesmo tendo fé na palavra de Deus, mesmo sabendo que Deus é fiel nas suas promessas, mas humanamente falando, às vezes a gente se para se perguntando: será que nós vamos sair dessa com vida? Por quê? Porque a força do vento é grande, e o mar amedrontou os discípulos. E outra coisa, estava todo aquele movimento daquele mar, estava impedindo os discípulos de chegar ao seu destino. E outra coisa, quase que eles naufragam. Quase, meu irmão. Uma grande tempestade, um grande temporal de vento. E o barco foi açoitado. O barco aqui, meu irmão, o barco simboliza a nossa estrutura. A nossa estrutura, às vezes, é sacudida por essas ondas, por esses ventos fortes. E aí nos leva a sentir o quê? Angústia. Não vivemos angustiados, mas nós temos angústia. Não vivemos atribulados, mas passamos por tribulação. Não vivemos oprimidos, não estamos oprimidos, mas sofremos opressões às vezes. Então, amados irmãos, esses ventos, eles fazem nos sentir angústia e medo ante a possibilidade de perecer. Por quê? Porque estamos diante de algo superior a nós. Estamos de algo superior à nossa força. Veja, Israel, quando viu o tamanho do gigante, eles tremiam, porque eles sabiam que eles não eram compatíveis à força daquele gigante. Nós dissemos: Israel tremia. Sim, mas por que Israel tremia? Diante o tamanho, diante o histórico de vitória do Golias. Golias era um guerreiro que no seu histórico continha vitórias. Então todo aquele histórico, todo aquele tamanho, todo aquele aparato causava medo dos israelitas. Só não causou em Davi, porque Davi viu o gigante de uma outra ótica. Teve uma visão do gigante, não é uma outra dimensão. Davi conseguiu captar que o gigante era um incircunciso. Davi conseguiu assimilar. Davi disse: isso vai ser fácil, ele não tem Deus. Ele pode ser grande, ele pode ser poderoso, ele pode ter experiência de guerra, mas Davi percebeu que ele estava sozinho, que o gigante não tinha o apoio de Deus, e que ele mesmo, Davi, sem aquele aparato, sem escudo, sem espada,
não tendo um tamanho proporcional ao gigante, não tendo um peso, não tendo uma lança de eixo de tecelão, não tendo as armaduras do gigante Golias, não sendo compatível racionalmente ao gigante, mas Davi sabia que ele era ungido de Deus. Davi sabia que ele era um escolhido de Deus. Davi sabia que ele pertencia ao Deus de Israel. Jeová Sabaó, o Deus da guerra, aleluia, o Senhor dos exércitos estava com ele, aleluia. Mas isso aqui, amados irmãos, e Davi venceu o gigante, e nós podemos também vencer essa tempestade. A tempestade, amados irmãos, é representada pelo vento contrário. E outra, essa tempestade às vezes surge de repente. Surge de repente. Se levanta com uma grande fúria. Muda o ambiente. O ambiente que nós estamos é desestruturado pela força do vento. E isso tudo, essas dificuldades, é representado o quê? Pelo mar. Nosso corpo fica fragilizado. Fica fragilizado. Então a imagem do vento sacudindo as águas que açoitando o barco, levado a pique. Então nos dá a ideia de que o barco está à mercê das coisas incontroláveis e curiosas que se abatem sobre ela, podendo a qualquer momento perecer. Qualquer momento aqueles discípulos podiam perecer, por causa do vento forte, do mar encapelado. Então, amados, é comum a pessoa que se encontra numa tempestade se apavorar. O primeiro momento do vento causa pavoro. É preciso muito um senso crítico de controle emocional. É preciso ter uma fé dinâmica para controlar, aleluia, os nossos instintos no momento que chega o vento. Mas mesmo que ela venha com esse sentido de apavorar, mas irmão, ela não deve, em hipótese alguma, nós não devemos entregar os pontos ao vento e o mar que são bravos na nossa vida. Porque nós devemos crer em uma coisa chamada socorro divino. Então é hora, meus amados irmãos, de manter a calma. É hora da gente manter a calma, mesmo sentindo medo, mesmo tendo medo do que tudo que está acontecendo em nossa volta. Mas de uma coisa, não se deixar vencer pela tempestade. Nós não vamos deixar ser vencido pelas tempestades da vida. Nós vamos, aleluia, nós vamos, amados irmãos, fazer o que cabe a nós. Veja bem que quando o mar se levanta, os discípulos começaram a remar, mesmo com o vento contrário, mas eles não paravam. Eles não pararam de lutar. Aleluia, remaram muito, para que o barco ali não se quebrasse, para que o barco ali não se acabasse. Então, é aquilo que Paulo disse: tem cuidado de ti mesmo, ter cuidado com o barco, cuide da sua estrutura. Aleluia, às vezes nós queremos cuidar, e é necessário cuidar dos outros, mas nós só podemos cuidar dos outros se nós tivermos também um autocontrole sobre o nosso corpo, cuidar do nosso problema, estar pronto para poder ajudar outras pessoas. Mas precisamos nos cuidar. E aqueles discípulos estavam cuidando, remando, para que o barco não se quebrasse. Porque se o barco se quebrasse, meu irmão, aí ia ficar muito difícil.
Então, se algo acontecer comigo, se eu deixar algo acontecer comigo, vai ficar difícil para me ajudar as outras pessoas. Então, por isso que Paulo diz: tem cuidado de ti mesmo. Aleluia, louvado seja Deus. E aqui em Mateus capítulo 14, os discípulos já haviam saído há mais de 9 horas. Veja bem, estavam no meio do lago quando a tempestade o apanhou. Se eles, amados irmãos, voltassem do lugar que ele estava, eles iam percorrer a mesma distância para chegar aonde eles queriam chegar. Então tem situações que não dá mais para voltar atrás. Já que está no meio, meu irmão, da tempestade, agora seguir em frente. Não dá mais para voltar, nós vamos seguir. Vamos seguir em frente, lutando. Vamos remar. Vamos remar muito mesmo para nós conseguir chegar até a praia. Aleluia. Louvado seja Deus, aleluia. O vento contrário em Marcos capítulo 14 era tão grande, irmão. Esse vento aqui era tão grande que depois de tanto tempo eles remando, eles não conseguiam sair nem do lugar. Mal havia saído, irmão. Aí às vezes, meu Deus, Pai, eu tenho lutado tanto e eu não tenho visto um resultado de que eu preciso. Mas é isso que aconteceu. Os discípulos remavam e quando perceberam, pouca coisa havia acontecido. Mal havia saído do lugar onde se encontrava. Então chegou Jesus e repreendeu o vento e acalmou o mar. Foi nesse momento que eles viram que eles tinham feito pouca coisa, que tinha acontecido pouca coisa, pouco sucesso. Foi na hora que Jesus chegou, aleluia, e mandou o vento, repreendeu o vento e o mar acalmou. Aleluia, louvado seja Deus. Sabe o que nós aprendemos com isso, meu irmão? Aleluia. Eu aprendo aqui, pela palavra de Deus, que durante esse tempo dessa tempestade, durante o tempo desse vento que se abate sobre a nossa vida, devemos controlar o medo. O medo deve ser controlado. Nós vemos que nesse caso muito atual do coronavírus, muitas pessoas morreram só do medo. Só do medo levar essas pessoas à morte. Só o medo fizeram com que elas não fossem procurar ajuda nos hospitais. Só o medo. Então, o medo, disseminar o medo mediante essa pandemia, é cooperar com o óbito de muitas pessoas. E a palavra deve ser de ânimo. A palavra é que nós vamos vencer a tempestade. A palavra é que nós vamos sair dessa em nome de Jesus. Porque o medo deve ser controlado. Por quê? Porque quando o medo não é controlado, o potencial é inibido. O medo é tendencioso a jogar o nosso potencial por terra. Às vezes a pessoa tem um grande potencial, mas se deixa levar pelo medo e o potencial ali é inibido. E a pessoa às vezes foi corajoso tanto na vida e acabou perecendo, porque deixou ser controlado pelo medo. Então, no meio dessa chama, no meio desse fogo, no meio dessa crise, no meio dessa tempestade, nós vamos aumentar o que? É a chama da nossa fé. Nós vamos nos esforçar, nós vamos remar. Nós vamos seguir adiante, orando, buscando a Deus, clamando a Deus, nos esforçando. Por quê? Porque nós temos um objetivo a ser alcançado. O objetivo é esse, é chegar à margem.
O objetivo é chegar do outro lado. Nós vamos chegar do outro lado com vida, vitoriosos em nome do Senhor Jesus. E outra, nunca devemos esquecer de que Deus não está olhando para os nossos problemas, de que Deus não está vendo a nossa luta. Jesus está olhando, está vendo a minha e a sua luta. Ele está observando, ele tem observado as suas lutas, as suas tempestades, os ventos que têm batido na sua vida, os ventos que têm batido na minha vida. O Senhor Jesus, ele tem observado, aleluia, e no momento certo ele vai chegar, no momento certo ele vai chegar para nos dar vitória, aleluia, louvado seja Deus. Os discípulos se enganaram, que a presença de Jesus no barco da vida deles significa que não enfrentaram tempestade alguma. Não, eles estavam enganados. Mesmo Jesus aqui no barco, né? Mesmo Jesus aqui estando dormindo no barco, mas eles tiveram que enfrentar essa tempestade. Então, quando nós começamos a passar por dificuldades, muitas pessoas logo pensam em desistir de remar. Não desista de remar, meu. Nós não vamos desistir de remar. Nós não vamos desistir, aleluia, de Deus. Nós não vamos desistir de ir encontro aos nossos objetivos, aquilo que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para a obra de Deus. Nós vamos continuar. Aleluia, louvado seja Deus. Desistir jamais. Pular do barco muito menos. Vamos pular do barco não. Nós vamos aguardar o socorro de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Fazer essas coisas, irmão, parar de remar, pular do barco, pode parecer uma solução, mas podemos entender que se fizermos isso, depois de já ter andado metade do caminho, se fizermos isso, vai só piorar a situação. Só vai piorar a situação e levar o homem a perecer. Nós vamos remar mais. Crer que Jesus está presente, que ele não é indiferente ao problema. Deus não é indiferente, irmão. Muitas às vezes podemos pensar que Deus é indiferente, não está vendo, mas ele vai manifestar-se. Ele vai se manifestar ao nosso favor. Irmão, mas por que nós temos que passar por tudo isso? Por que os discípulos tinham que passar por todas essas dificuldades? Por que eu e que você temos que passar por esses problemas? E eu tenho aqui algumas situações para podermos concluir esta mensagem. Porque essa é a pergunta mais comum na vida de muitos, às vezes, que estão vivenciando algo ruim, algo mal. Quando vivenciamos, meu Deus, por que isso que está acontecendo comigo? Por que isso me sobreveio? O que eu temia aconteceu. Por que essas perguntas? Por que temos que passar por situações difíceis? Por que Deus deixa? Por que Deus permite que isso aconteça na nossa vida? Por que essa tempestade justo agora? Justo agora, às vezes, agora que eu estava chegando aonde eu queria chegar. Justo agora onde eu ia colocar a mão na vitória. Justo agora que estava tudo bem. Justo agora que a minha vida financeira estava boa. Justo agora que estava tudo em paz na minha casa. Justo agora que estava tudo ocorrendo a mil maravilhas. Por que isso aconteceu? Por que esse vento se levantou contra a minha vida agora? Por quê? Irmãos, é claro que eu quero ser sincero, eu não tenho a pretensão aqui de desvendar, de revelar, né,
todas as razões para isso. Não, longe de mim. Não é isso. Mas eu queria destacar aqui alguns motivos por que Deus permite essas adversidades na nossa vida. Só destacar. Não é desvendar todas as razões porque eu passo e porque você passa. Não é isso. Mas alguns motivos por que Deus permite a adversidade em determinados tempos da nossa vida. Primeiro, eu entendo que Deus, não sei se você vai entender e compreender assim, mas eu entendo que, primeiramente, Deus permite que N problemas, N dificuldades, N tempestades venham sobre a minha e sobre a sua vida, para nós conhecer nós mesmos. Esse é o meu entendimento, o primeiro motivo. Que nós vivenciamos dias difíceis, situação difícil, tempestade. Isso vem para promover, trazer uma promoção para o nosso autoconhecimento. Para nós corrigir algumas coisas na nossa vida. Fazer uma correção. Correção essa, meus irmãos, e muitas vezes de visão errada que nós temos sobre nós mesmos, uma visão errada sobre os outros, uma visão errada sobre a vida, principalmente nós, amados irmãos, crentes no Senhor, aceitamos Jesus, entramos no barco e pensamos que nunca vai ter uma tempestade. Isso é engano. Isso é um evangelho triunfalista. Então é necessário ter uma visão da vida. Muitas das pessoas aceitam Jesus e querem viver do jeito que querem. Querem viver com a sua própria doutrina. Querem viver de acordo com a sua visão. E aí muitas das vezes Deus permite essas coisas para que as pessoas venham se corrigir diante de Deus. Para que nós venhamos se corrigir. Eu digo venhamos porque eu estou incluído nisso também. Às vezes, irmãos, nós caímos no engodo, preste atenção, caímos no plural, eu estou me incluindo. Podemos cair no engodo de que somos mais do que realmente somos. Somos realmente, meu irmão, nós vemos aí aquele desembargador humilhando aquele guarda municipal, né? Pessoas de um alto poder, no escalão do poder, que se acham, né, que podem, por causa do seu poder que exerce, do seu cargo, que acham que podem humilhar outras pessoas. E às vezes na vida dessas pessoas bate uma tempestade. É provável, não estou aqui profetizando coisa mal a ninguém, não. Mas é provável que esse cidadão ele enfrente uma tempestade lá na frente para ele saber que realmente nós somos. Porque a soberba nos atinge em cheio, irmão. Você vê aquele adágio popular, é real. É real se nós não vigiar. Quer saber quem é alguém? Dê poder para ela. Dê dinheiro, dê posição, dê fama. Se você vai conhecer quem é a pessoa. Vai saber se a pessoa é boa, se o poder não mudou a sua cabeça, ou vai conhecer se ela é mal, se ela foi fraca demais e o poder lhe subiu a cabeça. Então, muitas vezes a pessoa é crente e em vez de dizer louvado seja Deus, diz louvado seja eu. Chama o louvor para si. Glória a Deus não, glória a mim. Então, meus irmãos, muitas bênçãos de vitória, mesmo as mais reais, pode deixar excessivamente confiante. As pessoas às vezes são levadas a uma autoconfiança tão grande
que não vai depender de ninguém. Tão autossuficiente. Aleluia. Somos dependentes de Deus, como diz o irmão da filha aqui. É verdade, irmão. Somos totalmente dependentes de Deus. Nunca devemos esquecer disso. Verdade, né? Então, muitas das pessoas se acham autossuficientes. É que elas se percam. E Deus permite. Talvez não seja o seu caso, mas existe muitos casos assim. Existem muitos casos assim, que as pessoas são confiantes demais no seu poder, no poder aquisitivo que tem, na poupança que tem, né? No poder que exerce, que às vezes Deus deixa as suas estruturas serem abaladas para ele se autoconhecer. Muita gente, amados irmãos, eu estou falando aqui com propriedade da Bíblia. Você pode observar que muita gente se gabam de tantas coisas, né? E basta ali um simples vento. Um simples vento vem ali na sua vida, né? Que ali vem a desestruturar toda a sua estrutura. E ali acaba com o orgulho, acaba com a vaidade, acaba com os bens, né? Então, quando Deus manda a tempestade, nenhum desses homens aí, super-homens da vida, eles resistem. Seja eles ricos, né? Sejam machões, sejam pessoas intelectuais, do alto grau e escalão, nenhum deles resiste às tempestades de Deus. Porque é um momento, uma coisa quando esses ventos vêm na vida desses homens, que se intitulam autossuficientes, o caminho deles é se humilhar, e muitas vezes não se humilha. Por isso que não vencem. Porque o caminho da vitória para mim e para todos, é o caminho da humildade. É nos abaixando, é andando de joelho, é clamando por misericórdia, é clamando por graça, e assim nós receberemos o favor de Deus. O salmista Davi, ele confessa no Salmo 40, versículo 12: porque males sem número me têm rodeado, as minhas iniquidades me prenderam, de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosos do que o nosso cabelo da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Então a situação aqui de Davi era a pior possível. Mas ele determina aqui no Salmo 40, versículo 17: sou pobre e sou necessitado. É como diz aqui o meu irmão Zé Filho: sou dependente de ti, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Sou pobre e sou necessitado, sou dependente, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenha, ó meu Deus. Aleluia. Então o rei Davi era rico, de fato era rico. Era rico e poderoso. Rico e poderoso. Mas ele, amados irmãos, como qualquer ser humano que está atravessando tribulações, tempestade, ele chegou um momento que ele viu que ele era. Chegou um momento que ele reconheceu: eu posso ser rico, posso ser poderoso, posso ser famoso, mas eu sou necessitado de Deus. Oh, meu irmão, se todo mundo pudesse enveredar por esse caminho da humildade, aleluia, certamente as nossas tempestades seriam vencidas com grande facilidade. O Senhor fez isso para que Deus permite tempestade, que ela nos atinja para fazer que desçamos no pedestal em que estamos, para o nível ao qual realmente pertencemos. Às vezes é para a gente descer do pedestal, né? Muita gente precisa, irmão,
descer do pedestal e reconhecer qual é o nosso lugar mesmo, lugar de adorador, lugar não de ser adorado. Tem pessoas que acham que precisam ser adorados, que devem ser reverenciados. No entanto, quem deve ser adorado e reverenciado é Deus. É Deus. Então, a soberba precisa ser destruída. Porque a soberba, irmão, Deus não quer que nenhum de nós sejamos soberbos. Por quê? Não adianta nós sermos servos de Deus e ser soberbo. Você lembra que a palavra de Deus diz que com a humildade precede a honra, né? Mas a soberba, ela precede a queda. Então, para que Deus não quer que nenhum de nós venha cair, então Ele permite os ventos, a tempestade, para que a gente seja eliminado qualquer ato de soberba na nossa vida. Porque a soberba, irmão, é uma das coisas que mais indigna Deus, é a soberba. Uma das coisas que mais fere o coração de Deus é um homem soberbo, é uma mulher soberba. Então, juntamente com isso, Ele permite que a tempestade assole, para que o homem veja que ele é fraco, para que o homem veja que ele é frágil, que ele é limitado, que ele é pequeno demais diante de um Deus tão glorioso. Você lembra de Paulo? O que era Paulo? Paulo era soberbo? Não. Mas Deus, ele usou uma metodologia para prevenir Paulo. Deus permitiu, no segundo livro de Coríntios, no capítulo 12, versículo 7, permitiu que um espinho ali, um mensageiro do inimigo, o esbofeteasse a fim de não me exaltar. Ele disse: olha, para que eu não me exaltasse nas visões, orei por 3 vezes. Orou por 3 vezes ao Senhor, e o Senhor não respondeu com a cura. Não respondeu, aleluia, para Paulo, porque ele disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque quando estamos fracos é que estamos fortes. Quando Deus disse assim, penso eu, vou mandar um espinhozinho aqui na carne, Deus está dizendo: eu vou permitir aqui uma tempestade para ele, né? Para afligir ele, para que ele não fique muito metido a besta, para que ele não se exalte com os dons que eu tenho dado a ele, para que ele não se exalte porque ele é pregador, para que ele não se exalte porque ele tem o dom de pregar, tem o dom de louvar, tem o dom de escrever livros, para que ele não se exalte, para que ele não fique metidão a besta, eu vou permitir aqui um espinho. Enquanto Paulo não entendia o porquê da tribulação, ele orou. Eu quero dizer que aqui é uma coisa diferente de uma cura, de uma promessa que Deus tem de curar na minha e na vida de qualquer um. Aqui foi um caso especial para com Paulo. Foi dessa maneira que ele agiu com Paulo. E ele disse que a graça de Deus basta, a minha graça te basta. A segunda razão aqui, irmão, que eu vejo, né, que não é obrigatório você entender assim, é a maneira que eu vejo aqui mediante a palavra, é para nós conhecermos melhor Jesus. Os discípulos precisavam conhecer melhor Jesus, irmão. E muitas das vezes nós estamos na igreja, muitas das vezes somos crentes, às vezes há muito tempo, muitas pessoas estão crentes e nem o Espírito Santo conhece ainda. Nem o Espírito Santo de Deus não conhece. Veja o caso, quando Paulo chega e pergunta ali aos discípulos de João, se eles se eles foram batizados com o Espírito Santo. Eles dizem: nós não vimos nem falar ainda. Então, tem muitas pessoas que não conhecem Jesus ainda na essência.
E às vezes Deus permite, eu estou colocando aqui, eu não estou aqui enfatizando, volto a dizer, mas eu estou colocando aqui na visão da Bíblia. Deus também permite para as tempestades que sobrevenham, para conscientizar acerca de quem é Jesus. Os discípulos até então estavam tudo perturbados, lógico, a tempestade não era para menos, mas era para eles manter pelo menos o autocontrole e saber que Jesus estava ali na questão. Ora, se Jesus está comigo, então eu não vou obedecer. Então, para que eu vou deixar se perturbar? Se eu creio que Jesus Cristo está comigo, se eu creio que Jesus Cristo vai me dar vitória, aleluia. Então, para que eles corrigissem esse erro, aleluia, louvado seja Deus, veio ali. As pessoas não fazem ideia de quem realmente Ele é. Muitas das pessoas não fazem ideia. Muitos criticam até os testemunhos, que às vezes, eu digo propriamente, porque eu já vi Deus fazer grandes coisas na minha vida e na vida de outras pessoas que nós oramos. Já vi Deus fazer grandes milagres. Já vi Deus operar. Mas Deus é tão bom que um dia um caminhoneiro, tendo o seu caminhão sendo queimado em uma beira na BR, Deus permitiu que aquilo ali fosse filmado. Aquele irmão clamando a Deus para que mandasse chuva. E a chuva veio. O poder da oração na vida daquele irmão, Deus atendeu pela sua misericórdia e a chuva abradou aquele fogo. Mas às vezes, nós contamos esse testemunho porque não temos filmados, porque não temos algo filmado, porque não foi presenciado para quem está ouvindo. Muitas das pessoas desacreditam, muitas das pessoas escarnecem do nosso testemunho, muitas das pessoas duvidam do poder de Deus na nossa vida. E os discípulos precisavam realmente saber quem é Jesus, porque muitas pessoas conhecem Jesus, acham que Jesus foi um filósofo, um grande profeta. Não, Jesus foi um revolucionário que revolucionou a história da humanidade. Outros não passa de que Jesus é uma conversa fiada, né? Mas Jesus é muito mais do que as pessoas imaginam que Ele é. João capítulo 6, versículo 35, Jesus disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Jesus é a luz do mundo, meu. É a porta, é o bom pastor, é a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, a videira verdadeira. Aleluia, louvado seja Jesus, é a manifestação em carne do Deus cheio de glória. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, louvado seja Deus. Então de muitas das vezes essa tempestade é uma oportunidade para conhecer, para Jesus revelar quem Ele é. E Jesus mostrou quem Ele é. Quando os discípulos estavam tudo ali agoniados com medo, Ele disse: ó, aquietai-vos, vento. Mar, aquieta e fica quieto. E ficou quieto. E ó, parou. Aí eles mesmo perguntaram: quem é este? Ele não sabia. Não sabia na essência. Quem é este? Estava com Jesus perguntando quem é ele. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? A terceiro ponto, porque vem tempestades que poderão vir tempestades na nossa vida para aprimorar a nossa fé. Talvez você e eu estejamos incluídos nessa questão. Precisamos aprimorar a nossa fé. Os discípulos, desesperados com a fúria do vento e do mar, acordaram Jesus dizendo que estava perdido. Estão perdidos. Estamos perdidos. Você sabe, tem pessoas assim. O vento veio, vem a tempestade e acaba. Não tem mais jeito. Irmãos, já oremos por situações de pessoas
à beira da morte. À beira da morte. E entendemos que pelo poder da intercessão, Deus foi lá e mudou a situação. Mas muitas daquelas pessoas que pediram, que estavam... A pessoa dizia, não, tem coisas que não tem mais, que não tem jeito. Deus não interfere. Mas quando Deus quer interferir, quando Deus tem um projeto, quando Deus tem uma promessa, irmão, não há quem impeça. Operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas muitas pessoas ficam assim, desesperadas. Desesperadas, estão perdidos. O vento bateu, levantou, não tem mais jeito, vão morrer tudo aqui. E Jesus não fala, calma aí, rapaz. Não é assim não. Tem nada perdido não. Não tem nada acabado ainda não. Espera aí, vento, aquieta. A escola judaica era rígida. Os discípulos acordaram Jesus devido a um princípio observado pela escola judaica, a qual diferia da grega em relação ao papel do mestre e o do discípulo. A escola judaica era rígida. O discípulo tinha de imitar o mestre em tudo. Já na escola grega, apesar de o discípulo imitar o mestre, ele podia desenvolver um estilo e pensamento próprio. Seguindo o modelo da escola judaica, os discípulos acordaram Jesus porque, sendo ele o mestre, esperavam que ele dissesse como deviam proceder naquela situação. Eles não acordaram Jesus achando que ele poderia acalmar o vento e o mar. Eles chamaram com muito respeito, mestre, Rabi, o que devemos fazer agora em meio a essa tempestade? Qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse assim, por que vocês são tímidos? Aonde anda a tua fé? Então Jesus cobrou a fé. Jesus cobrou a fé. Mais tarde, durante aquela tempestade a outra, em que os mesmos discípulos estavam envolvidos, Jesus já não estava no barco. Quando Jesus anda por cima do mar, Jesus não estava no barco, ali é uma outra situação. Mas de repente Jesus apareceu andando sobre as águas. E eles pensavam que Jesus era um fantasma. Veja bem, os discípulos tinham conhecimento de Jesus? Será se eles tivessem pensado que poderia ser Jesus, porque Jesus é poderoso para andar sobre as águas, eles não teriam dificuldade. Mas eles pensaram que era um fantasma. E Jesus acalmou, dizendo, não sou eu. Agora aparece Pedro. Pedro ali foi ousado. Ele disse, se é tu, manda que eu vou. E Jesus disse, venha. E Pedro foi. Mas quando ele tirou os olhos de Jesus, meu irmão, quando tirou os olhos de Jesus, aí o negócio começou a afundar. E foi preciso Jesus estender a mão, né? E repreendeu mais uma vez. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé, por que tu duvidou? Por que tu duvidaste? Né? Aleluia. Em Marcos capítulo 4, Jesus disse que os discípulos não tinham fé. Em Mateus ele afirmou que os discípulos tinham uma pequena fé. Essa cresceu de um episódio para o outro. Assim, quando Jesus entrou no barco, eles não perguntaram, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles se ajoelharam e adoraram Jesus, dizendo, verdadeiramente o Filho de Deus. Para encerrar esse ensinamento aqui, por que às vezes Deus permite os ventos e a tempestade assolarem o nosso barco? Para aprendermos a ajudar os outros. Meu irmão, Deus também pode permitir tempestades em nossas vidas para nós aprender a ajudar outras pessoas que também estejam passando por tempestades. Tem muitas pessoas precisando de ajuda. Tem muitas pessoas precisando de serem ajudadas, porque estão passando por ventos, porque estão passando por tempestades. E nós, que já passamos ou estamos passando, que Deus nos deu vitória, agora Deus permitiu tudo isso para que a gente se fortalecesse, para que a palavra que nós
aleluia, louvado seja Deus, a palavra que a gente tenha para dar aos nossos irmãos e amigos que passam por dificuldades, a palavra de ânimo, a palavra de sucesso, não a palavra triunfalista, mas a palavra verdadeira, de que Jesus Cristo está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia! Como é que eu vou ver o meu irmão necessitado? Como é que eu vou ver o irmão precisando de uma oração, de uma visita? E eu não faço isso? Como o amor de Deus foi derramado na minha vida? Deus está cobrando. Deus permitiu nós passarmos por tempestade para saber, para levarmos uma palavra de ânimo ao nosso irmão. Aleluia! Para fazermos o nosso papel de irmão, de líder, de pastor. Aleluia, louvado seja Deus, e entrarmos na causa juntos, dizer, meu irmão, eu estou com você, Deus está conosco, nós vamos sair do outro lado, aleluia, dessa situação, e nós vamos erguer a bandeira da vitória, no nome de Jesus, aleluia, louvado seja Deus. Esse é o princípio, um princípio absolutamente, amados irmãos, esplêndido. Quando Paulo mencionou em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, ele diz assim, ó, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também possamos consolar os que tiverem alguma tribulação, para que nós possamos também consolar outras pessoas. Aleluia, louvado seja Deus. Em outras palavras, Paulo diz, ó, eu passei, eu venci, agora estou pronto a também consolar a quem está passando, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus, meu irmão. Meu irmão, se eu fui consolado por Deus, se eu fui consolado por Deus em uma tempestade, se Deus aquietou os ventos para mim, eu também tenho que desejar isso para o meu irmão. Eu também tenho que entrar na causa do meu irmão. É necessário ajudar os que estão em dificuldades. É necessário. Não podemos ficar apáticos. Não podemos ficar insensíveis com o sofrimento dos outros. Apenas saber e nunca promover um ato de ajuda, de auxílio. Aleluia! Ah, eu sou discípulo de Jesus. Às vezes nós queremos nos identificar como servo de Deus, mas quem nos identifica, meu irmão, quem nos identifica é Deus. Quem nos dá o testemunho de que nós somos ou não é Deus. E Jesus disse assim, nisto conhecerão que sois verdadeiramente os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É no amor que nós temos para com o outro, que nós somos conhecidos como discípulos do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, que possamos ajudar outros a vencer as tempestades, irmão. Às vezes não precisa muita coisa não, irmão. Às vezes é só um telefonema, às vezes é só uma mensagem no WhatsApp, no celular, às vezes é só uma parada na rua e dizer, meu irmão, eu estou sabendo que você está passando por isso, mas eu quero dizer, Deus está conosco, nós vamos vencer, não precisa muita coisa não, é só ser isso sincero, é só isso vindo de um coração sincero, que quem recebe esta palavra, recebe com animosidade, aleluia, e ele sabe, ele se fortalece sabendo que tem alguém intercedendo por ele, que ele não está sozinho no meio desta tempestade. Aleluia, louvado seja Deus, bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Imagine uma boa mulher casada com um homem mau, adúltero e infiel, e ainda por cima violento. As pessoas lhe recomendam que se separe, mas ela ama
e acredita que Deus pode mudar aquela realidade. Então, depois de 10 anos, o homem se converte a Cristo, arrepende-se do seu pecado, pede perdão e muda de atitude. Então, certo dia, aquela mulher se depara com uma irmãzinha que está passando pela mesma situação, que afligiu no passado. Então, pode consolar e aconselhar a irmã a não abandonar o seu marido, porque Deus tem poder para conceder vitória sobre aquela adversidade, transforma aquela realidade dela. É isso, irmão, que Deus permite vir coisa para a nossa vida, para que lá adiante possamos ajudar alguém, né? Eu vivi uma vida desregrada nas bebidas, no alcoolismo, e eu posso ter uma palavra para alguém, eu posso dizer para alguém: olha, aleluia, Deus pode libertar o teu filho das drogas, aleluia, Deus pode, aleluia, transformar a vida do teu esposo, Deus pode transformar a vida da tua esposa, Deus pode transformar a tua família, Deus pode mudar, porque Ele fez comigo, Ele também pode. Ele pode te curar, porque Ele me curou. Eu tive 12 anos sofrendo a questão do olfato. Eu não sentia cheiro nem paladar. Era como sintoma do coronavírus aí. Por meros 12 anos, 10 anos sofrendo, 12 anos, como aquela mulher do fluxo de sangue, até que um dia Jesus me curou. Jesus me curou dormindo. Quando eu acordei, eu estava sentindo o cheiro, aleluia, eu sentia paladar. E agora eu tenho esse testemunho para dizer para você que o Deus que me curou, Ele também te pode curar você. Não importa qual é a tua enfermidade, não importa qual é o teu problema, não importa o que você está passando, eu creio que o meu Deus, Ele pode te dar vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Precisamos enfrentar situações difíceis e ajudar os outros. É justamente aqui que reside a grandeza da igreja, meu irmão. É aqui que reside, que a igreja se identifica. A igreja não é exatamente 4 paredes e uma bela fachada. A igreja é eu, a igreja é você. E aqui nós aprendemos exatamente o que é a igreja. A igreja é aquela que atravessa junto as tempestades. Aleluia, que com a permissão de Deus assola a nossa vida dentro de uma comunidade, para que a possamos ajudar. Mas sabe, acontece que muitas vezes somos igreja e muitas pessoas estão passando a tempestade sozinhos. Só Ele, Deus, está sabendo, porque falta muitas das vezes uma coisa tão simples chamada amor, o amor para com os outros. Aleluia. Certo que nós não podemos estar nesta pandemia fazendo aglomerações, mas nós podemos estar orando de longe. Aleluia. Podemos estar intercedendo de longe, dizendo: Senhor, aleluia, esteja com meu irmão, esteja com ele, Senhor, dá livramento a ele, faz este vento se aquietar, Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Primeiro, concluo esta mensagem no que Paulo disse na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Irmãos, pedimos que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-lo e ensiná-lo. Trata essas pessoas com o maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem. Vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajude os fracos na fé e tenha paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal, pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Irmão, essa ajuda não é só os irmãos da fé, não. Tem muita gente amiga passando por tempestades, perdas de entes queridos, de familiares, que precisam que a gente diga: olha, nós estamos orando por vocês, estamos orando pelas vossas famílias,
Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, para que Deus dê o conforto, para que Deus console. Aleluia, louvado seja Deus. Deus em Cristo, aleluia, vos abençoe. Deus em Cristo, aleluia, aleluia, vos dê vitória no meio desta luta, que eu creio, aleluia, que o Deus, aleluia, que nos gerou, que nos criou, aleluia, Ele é fiel para fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e do que necessitamos. Eu quero orar por você agora, e eu quero, nesse momento, interceder por vós, você que está com uma causa, você que está passando por um problema, você que está passando por uma dificuldade, passando dias difíceis na sua vida. Eu quero que você compartilhe esta mensagem com outras pessoas, pessoas que vão receber esta palavra, pessoas que vão receber esta oração e que irão sentir o poder de Deus aí do outro lado. Eu não posso estar presente fisicamente, mas eu posso estar presente em espírito aí na sua casa. E eu quero fazer esta oração em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E o Deus em qual nós continuamos a servir, Ele vai tocar a sua vida agora. Ele vai tocar na sua casa, na sua família, e essa situação difícil, ela vai ser revertida, redundada em glória, em nome de Jesus. Deus eterno, Senhor da glória, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, eu louvo pela vida, Senhor, meu Pai amado, dos meus irmãos, que tem acompanhado esta mensagem, que tem acompanhado esta live, Senhor. Eu louvo pela vida daqueles, Senhor, meu Pai, aleluia, que estão conosco, Pai amado, no meio da batalha, no meio dessa tempestade, Senhor, aleluia, e tem nos fortalecido a cada dia. Senhor da glória, meu Pai, vai de encontro a esta casa, vai de encontro a esta família, vai de encontro a esta vida, este irmão, esta pessoa amiga, essas pessoas que estão sofrendo pela perda dos seus entes queridos, Senhor. Pai amado, Senhor da glória, meu Pai, essas pessoas que estão em dificuldades porque estão, Pai amado, com esta coronavírus, meu Senhor, que estão sofrendo alguma tempestade na sua vida. Deus eterno, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, entra na sua vida, entra na sua causa agora, Senhor. Alivia, manda este vento parar, manda essa tempestade parar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço, e por fé eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Glória a Deus. Só o Senhor é Deus. Deus é maravilhoso. Deus nos dá vitória pelo seu sangue. Já ouvistes que Jesus fala. A paz do Senhor, irmão.